Vamos colocar em pé em nome de Cristo e adoremos ao Senhor. Nós louvamos a Deus por este momento, domingo, dia do Senhor, o primeiro dia da semana, e estamos a adorar ao Senhor a beleza da sua santidade. A missionária Aparecida vai estar orando em nome de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Nós engrandecemos o teu santo nome, porque estamos na sua casa, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Ó Espírito Santo, faça-nos esvaziar de nós mesmos e enchermos a sua presença do teu Santo Espírito. Continua, meu Senhor, falando conosco através dos louvores, porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Libertador, Tu és o sol das nossas vidas. E nessa noite seja uma noite gloriosa para todos nós. E nessa noite seja uma noite de salvação, uma noite, meu Senhor, que Tu venha nos refrigerar nossa vida, nossa alma, o nosso espírito. Que o Senhor venha falar conosco através da bendita palavra. Que seja tudo feito para adorá-lo, glorificá-lo, em nome de Jesus. Abençoa cada meus irmãos que já estão aqui e aqueles que estão a caminho, Senhor. Nos abençoe. Guarda os nossos lares, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, ligados no Seu trono. Estamos aqui, Senhor, para receber algo glorioso que nessa noite o Senhor tem para nós. Muito obrigada por tudo, Senhor, por tudo que Tu fizeste em nossas vidas. Obrigada também a Ninguém, Senhor Jesus. Foi algo tremendo e maravilhoso, porque o Senhor esteve ali conosco, o Senhor nos trouxe paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso, meus amados. Vamos continuar orando ao Senhor na beleza da sua santidade. Cada dia que se passa são lutas sem cessar, que às vezes você vê. Deus, seja louvado o nome do Senhor. Espírito e verdade, porque Ele se faz presente no nosso meio e Ele merece. Deus é real. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo de número 2. Versículo de número 20. Gálatas 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém, amados? Se você aceitou Jesus como Senhor e único Salvador, você trabalha com uma convicção, e você tem uma nova vida, e você passou a vivenciar um novo tempo, firmado em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você já não está mais debaixo da condenação, porque Jesus Cristo já levou o castigo pelo seu pecado. Ele pagou um alto preço e nós temos essa consciência. O texto diz: viva exclusivamente pela fé no Filho de Deus. E que a palavra do Senhor continue sendo a bússola, continue sendo a direção para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Portanto, adorar ao Senhor, fazendo isso sempre na beleza da sua santidade. A palavra de Deus, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. O Senhor diz assim: pode me desafiar. É interessante, é o único texto que o Senhor se coloca para ser desafiado. Portanto, entreguemos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Sempre neste lugar, amém, igreja? Que darei a ti, Deus. Amém? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor, em tua presença, Pai. Pessoas, Senhor, a cada pessoa que está aqui, Senhor, abençoa a visita para a tua casa, Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, o livro das ofertas, Pai. Que é para manutenção, Pai, da tua casa, Senhor Deus, para fazer a tua obra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, naqueles que não pôde designar, Senhor Deus, a porta de emprego. Abençoa em qualquer área, Senhor, que esteja precisando, Pai. Abençoa, protege, Senhor Deus, dá forças, Senhor Deus, para entregar, Senhor Deus, o que aquilo que é teu, Pai, para trazer a parte da tua obra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o pregador dessa noite, Pai, que vai levar a palavra, Senhor Deus, Pai, que Senhor Deus, do trono, Pai, que a cada coração que está aqui presente, Senhor Deus, precisando de ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Cada dia, Senhor, nos protege, Senhor, nos guia, Senhor, nos dá paciência para ver o teu caminho, Pai. Porque tu é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos protege em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus seja exaltado em todo o tempo. Nós saudamos as pessoas que nos visitam nesta noite. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este lugar não é outro lugar a não ser a casa do nosso Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua presença, por cada rosto, por cada pessoa que está neste lugar, seja criança, adolescente, jovens, adultos e anciãos. É a família de Deus, são pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor. Se você ainda não fez, não tomou a decisão aceitando Jesus como Senhor e único Salvador, este é o ambiente que Deus te colocou para que você assim faça em nome de Cristo Jesus. Os aniversariantes da semana, que se encerrou ontem, você que fez aniversário pode vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Se está fazendo aniversário hoje, da mesma forma, se sinta à vontade, nós estaremos parabenizando você em nome de Cristo. Sua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Cidade seja bendita. Sua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você.
Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13. Versículos 11 e 12. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E assim a palavra do Senhor seja aplicada na vida de cada um de nós. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua casa, podendo assim adorá-lo na beleza da sua santidade. Ó Pai amado, nós rendemos graças ao teu nome, porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a exaltação. Somente a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Continue, Pai amado, ministrando ao coração de cada um de nós. Continue falando conosco como falaste através do início deste culto, Deus amado, logo no primeiro louvor, nas orações realizadas, ó Pai, na leitura devocional, e neste momento que o Senhor sempre cresça e nós diminuamos para a glória do teu nome, em Cristo Jesus o Senhor. Amém. Podeis sentar. Mateus capítulo 25, Jesus dá continuidade ao discurso dele profético. É um discurso profético de algo para acontecer sobre o fim dos tempos. E todos nós temos conhecimento do que tem se passado. E esta mensagem ela tem início no capítulo anterior, ou seja, capítulo 24. Ele propõe uma parábola sobre as 10 virgens. Ele deixa uma mensagem clara, bem objetiva, das quais 5 eram mulheres prudentes, eram pessoas prudentes, e 5 delas imprudentes, ou seja, estavam fora daquilo que Deus tinha como contexto para a vida de pessoas. E essas 5 de fato foram conhecidas, e nos dias atuais não é diferente, de imprudentes. A história ela se desenrola em torno de um casamento, de algo que nos chama a atenção. Nós estamos nos preparando, somos a noiva de Cristo. O fim está chegando. O Senhor, como diz de forma muito objetiva, está às portas, e nós precisamos de fato permanecermos vigilantes, atentos, porque Jesus Cristo está voltando. Tem a mensagem bem clara aqui à frente do púlpito, e nós louvamos a Deus por isso, porque a mensagem clara, ela tem sido discorrida ao longo dos anos, ela tem sido falada, ela tem sido transmitida através de mensagem, através de posicionamento de pessoas que um dia conheceram a palavra do Senhor contida na Bíblia Sagrada, que é a regra de fé, prática e vida de todos aqueles que passaram a confessar a Jesus como Senhor e único Salvador. Portanto, a mensagem é para que venhamos a permanecer vigilantes, atentos, porque o Senhor está voltando. E o problema central envolve dois aspectos importantíssimos, cruciais: o azeite
que não poderia faltar, e o sono que não poderia dominá-las. Sono. Muitas vezes nós estamos exaustos, é evidente, mas aqui nós estamos dentro de um contexto espiritual, profundamente espiritual. Mas muitas vezes nós vamos nos abatendo e num ambiente como esse estamos muitas vezes distantes, com a mente com outros pensamentos, preocupado com outras coisas. O Senhor tem nos alertado ao longo dos anos através da palavra, para que estejamos atentos, que venhamos a buscá-lo sempre em primeiro lugar. Mateus 6,33 tem uma mensagem que ela é simples, mas profundamente contundente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. O contexto é tremendo, é um contexto glorioso que nos chama a atenção. Mas o sono domina aquelas 5 mulheres, aquelas 5 jovens, enquanto as prudentes se preparavam, estavam atentas, levando azeite suficiente. As imprudentes estavam no outro padrão, negligenciaram a necessidade de estar atenta, ali atentas à vinda do Senhor, daquele que se apresentaria. E com a chegada da noite, o sono atingiu todas elas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos abatidos de tão profundamente. Eu não estou aqui falando do sono físico, eu estou falando da questão do sono espiritual. Às vezes estamos com os olhos abertos, mas estamos num profundo sono, distante do autor e consumador da vida. Estamos distantes daquele que tem o poder de mudar as circunstâncias. Estamos distantes daquele que deixou bem claro através de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o Senhor, e este é o momento, porque vai passar esta oportunidade. Por isso que o alerta começa na minha vida. Eu estou aqui nessa posição, como poderia estar outras pessoas, como tem estado em determinados momentos. E muitas vezes sentados ali, dá vontade de dar uma pestanejada, às vezes a mente vai, toma um outro destino, mas aí o Espírito Santo cabra, esteja atento, porque essa é a tendência, essa é a vontade daquele que quer impedir que um dia você chegue diante do Senhor, esteja na presença dele e mais ainda participando daquela grande ceia que já está prevista. Quando o Senhor dirá: venha bendito, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 128, no primeiro versículo, diz que bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. É este bem-aventurado que nos impulsiona, amados, a fazer o que nós estamos fazendo nesta noite, buscando a este Senhor e buscando de todo o coração. Quem está a buscar o Senhor nesta noite de todo o coração? Amém, amado? Isso mesmo, dê um sinal com a sua mão, com alegria, com certeza, sorria mesmo, porque o seu filho está sendo cuidado neste lugar, através da palavra do Senhor. Você que trouxe o seu filho nesta noite, que está aqui neste lugar, que tem o prazer de colocá-lo nesta casa de oração, para que seja ensinado através da palavra dele, do Senhor. Ele está sendo ensinado para que um dia ele tenha conhecimento e sinta o arder dentro deles, para fazer justamente o que você está fazendo, vindo à casa do Senhor, adorando a Ele
presença do Senhor. Quando o noivo, irmãos, finalmente veio, as prudentes estavam prontas para receber. Não deixaram nada impedir. Provavelmente outras situações ocorreram e não são relatadas, mas elas não deixaram nada impedir. Mas as imprudentes sem o azeite, sem o cálice cheio. Por isso que muitas vezes nós colocamos, certa vez, uma leitura, eu já fiz referência a isso algumas vezes, mas a taça, quando está cheia, ela não tem espaço para o veneno. Se jogar o veneno, a taça está cheia, ele está cheio. Quando está cheio de Deus, irmãos, você vai prosseguir rompendo em fé. Você vai avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Perderam a hora, porque foram justamente correr atrás daquilo que elas já tinham que ter em mãos. E nós temos a palavra, irmãos. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nos deu um grande privilégio. O livro dos livros, que nos passa a mensagem de vida, que faz com que nós entendamos que existe alguém que é Deus, o Espírito Santo, que está a ensinar todas as coisas e fazendo com que eu e você nos lembremos daquilo que foi ensinado. Louvado seja o nome do Senhor, movendo o nosso coração, e por isso ficaram fora da festa. Um dia o Senhor chegará, diz a palavra. Eu acredito que todos que aqui estão não querem ficar fora da festa. Vai ser a festa mais linda, creio eu, a festa que vai marcar. Gostaríamos que todos estivessem lá, mas a Bíblia deixa claro, é 50%. Está aqui no relato. Mas você que aqui está, eu creio pelos olhos da fé, que estará diante do Senhor dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia! Aí Mateus faz o relato. Esse homem está só aguardando, né? Apóstolo, já partiu para a glória, está só aguardando, mas já está selado pelo Senhor. Foi o cobrador de impostos, ou melhor dizendo, de maneira muito clara, ladrão, roubador, mas transformado. Recebeu a mensagem do Senhor que diz assim, a partir do versículo 1, Mateus 25 até o 13, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não estavam cheias do Deus vivo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu acredito que nesta noite, neste lugar, o sono não nos pegou e não nos vai pegar. Louvado seja o nome do Senhor. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Quem sabe, irmãos? Se o Senhor não pode dar o estrondo à meia-noite, às 0 horas do estrondo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saíam ao seu encontro.
Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai. Às vezes estamos na alça do papai e da mamãe, ou até do filho, mas a salvação é individual. Tem que ter a vida em Cristo Jesus, o confessando como Senhor e único Salvador. E saindo elas, versículo 10, para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, atentas, com a arma na mão, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Podemos aqui nos referir à Arca de Noé. Abre. Não abriu lá. Mais tarde, a porta já está fechada. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Note que o problema não foi sono. O problema, amados, não foi o sono em si, mas a falta de preparo. A palavra de Deus é bem clara. Você busca ele. A mensagem do profeta Oséias para o povo do qual ele fazia parte, o povo distante de Deus. Qual foi a mensagem? A mensagem é capítulo 4 do livro que leva o seu nome, Oséias. O meu povo está sendo o quê? Destruído, está se acabando, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Aí no capítulo 6 do mesmo livro, diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Certa vez teve uma pergunta para o líder e disseram: vai ser bichado lá, a gente já conhece o Senhor, que vai ficar cantando santo, 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 santo. Você vai prosseguir conhecendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no outro nível, irmãos, sem sofrimento, sem dor. Vai passar o choro, não vai ter mais dores. No dia que estivermos com Ele, vai ser só regozijo, alegria. Portanto, se prepare para estar com o seu Senhor, o Senhor desta casa de oração. Ele está nesta noite, neste lugar. Aleluia. O problema não foi o sono, mas a falta de preparo. As 10 virgens dormiram, mas apenas 5 tinham se antecipado à provisão. Estavam com azeite. E esta parábola, ela traz uma reflexão a mim e a todos nós, extremamente relevante para os dias atuais. Escrita há séculos passados, a mensagem
dita há séculos passados, continua viva nos dias atuais. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu tenho tremido na base, irmãos. Porque essa convivência com o Senhor requer de nós obediência, determinação, submissão a Ele. É interessante, dias atrás, a pessoa conversando comigo disse assim: pastor, o diabo já está condenado, não sei o que lá. Eu falei: está condenado, mas ele ainda tem. Lembre-se que ele é o príncipe deste mundo, hein? Ah? Aí o Senhor é uma sumidade de inteligência, né? É tremendo. Aí diz a palavra: submetei-vos a Deus, resistir o diabo, e ele o quê? Fugirá de você. Você vai dar um pontapé nele e você se submete a Deus. Tinha um cântico, acho que foi cantado aqui também, né? Pisa na cabeça dele. Aí eu ficava sapateando a cabeça do diabo. Aí o diabo fazendo uma arruaça, às vezes na vida, na família, daquele que estava pisando na cabeça dele. Porque não tinha submissão a Deus. Então se submete a Deus. É tremendo. Vivemos, irmão, de fato, um tempo difícil. Cansaço moral, espiritual, abatimento. E desde o advento de Cristo, quando Cristo sobe, é interessante como o Senhor, Ele cumpriu a missão dele. Pagou um alto preço, morto, sepultado, ressurgiu, sabemos da história. 40 dias Ele ministrou, não deixou ninguém, naquele momento, eu creio, em dúvidas. Ele disse claramente que Ele detinha todo o poder. Ele disse: olha, estou enviando vocês para uma missão. Ide, vai cumprir a missão, mas eu vou estar com vocês. E esse Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Me traz a memória o momento que nós vivenciamos aqui. Na noite de ontem, já início da madrugada, uma vigília. Aí tem uma jovem senhora ali, sentada do lado da minha. E ela tomou a decisão de retornar ao Senhor. Já estava algum período, mas a Neide teve essa missão de convidar. E nós louvamos a Deus em ver aqui nesta noite. Isso prova que o Espírito de Deus moveu o seu coração e falou a sua mente, para que você estivesse nesta noite neste lugar. Deus continue abençoando a sua vida. Esteve ontem, está aqui hoje. E aí, eu diaconisa Neide, pode ter certeza que é mais uma pedrinha na coroa, para a glória de Deus Pai e Senhor. Pode sorrir, que Deus é fiel. Portanto, irmãos, mais de 20 séculos passaram. Mais de 20. 2000 anos se passaram. E a igreja fiel continua esperando. Quem está esperando a volta de Cristo aqui? Aleluia. Quem está voltando? Ele está chegando. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá, igreja. Só no único som, hein? Uníssono. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos saudar o nosso Senhor. Aleluia! Se é para Ele, não desista. Está difícil. O Senhor já preparou o maná. Agora, tem que estar com a vida de Cristo. E tem que estar redondinho com Ele, com cheio do óleo, do bálsamo. Aquele que escorreu ali pelo corpo de Arão.
Que coisa linda. Esse Deus é tremendo, irmãos. Quando Cristo voltar, eu creio que seremos encontrados como virgens prudentes. Homens, acalma o coração. Isso é no contexto espiritual. Glória a Deus. Está sorrindo, né? Mas isso mesmo. Começa em mim. Então os homens estão tudo com a cabeça prontos para entrar nas bodas do Cordeiro. O Cordeiro está vindo, o Cordeiro está vindo. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. O milagre está a caminho. Vou começar por ali, vindo na sua direção. Aleluia. Vindo na sua direção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Ministério de louvor apóstolo, em nome de Cristo Jesus. É o maior de todo o mundo, mudando a sua história. Aleluia. Quem ainda não tomou uma decisão em Cristo Jesus, aceitando Jesus como Salvador e Senhor, está aqui nesta noite, ainda não fez. Todos crentes, glória. Todos com o coração totalmente do Jeová, o Deus provedor, o Jeová Rafa que sara. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos colocar em pé em nome de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. Amado Deus, como é bom ouvirmos, ó Deus, a tua doce voz, por meio, Senhor Deus, de tua palavra. Daqueles a quem, ó Deus, o Senhor escolheu, e por tua bondade e misericórdia, tem sustentado, ó Deus, com a destra da tua justiça. Tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz. Aleluia! Ela é fiel e digna, Senhor Deus, de toda aceitação. Pois está escrito, Deus, que passarão céu e terra, mas as tuas palavras jamais passarão. E o que nesta noite, ó Deus, foi ministrado, em alguns instantes, Deus, no tempo de Deus, acontecerá sobre as nossas vidas. Pois o Senhor dará ordem aos seus anjos, e eles retirarão desta terra todos aqueles que, ó Deus, forem achados os seus nomes escritos no livro da vida, para vivermos, ó Deus, o espetacular, o sobrenatural de Deus, uma nova vida, um novo céu. Senhor, prepare-nos, Deus, para este momento. Que o sono, ó Deus, ao qual o pastor Paulo nesta noite se referiu, acerca, ó Deus, daquelas 5 virgens imprudentes, jamais façam parte, ó Deus, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Pois, Deus, quando deres a ordem, serão identificados todos aqueles que estiverem de pé e brilhando, ó Deus, como luz neste mundo, pois assim, ó Deus, nos encontraremos com Jesus nos ares. Prepare-nos, ó Deus, para este momento, porque há de ser, ó Deus, em alguns dias. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o nome, porque o Senhor continua como Pai, falando conosco como filhos, nos advertindo, nos educando, ó Deus, para a vida nos céus com Cristo Jesus. Pelo teu grande amor, Senhor, e por tua bondade de todos os dias se estende sobre nós. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. E pelo culto desta noite, que o Senhor nos deu a oportunidade de entregarmos ao Senhor, nós te rendemos graças e bendizemos o nome em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. De maneira bem breve, meus amados, em nome de Cristo, programação semanal seguindo normalmente, terças-feiras, ensaio do coral Brilho Celeste, 19 horas, e o estandarte, 20 horas. Quarta-feira, culto de doutrina,
19h30. Quinta-feira, círculo de oração, 14 horas, as irmãs aqui reunidas e muitas vezes orando por cada uma de vocês em nome de Cristo Jesus. Sexta-feira, manhã com Deus, de 6h30 às 7h30 da manhã. À noite, 19h30, culto da unção, noite da vitória. Sábado, o culto da mocidade, 19h30. Domingo, escola bíblica dominical. Não haverá no próximo domingo, porque haverá a consagração, será ceia do Senhor. E à noite, o culto, ceia do Senhor, 19h30. Não esqueça de trazer aquela participação, fazer a participação dos produtos não perecíveis para as cestas básicas. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus continue a abençoá-los em nome de Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada família aqui representada, sobre cada lar representado neste lugar, sobre cada vida que aqui se encontra, e todos digam amém. Deus seja louvado, dele, por ele e para ele. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A programação também segue através da página da Igreja Batista Nova Visão. Também Instagram. Deus continue abençoando em nome de Cristo.